Êxodo capítulo 20, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do nosso Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até aqui a palavra de Deus. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos nessa manhã, pela alegria de rever irmãos e irmãs, queridos, amados nossos, e estarmos cultuando ao Senhor, Deus. Quão precioso é para nós esse momento de nos reunirmos como igreja para cultuarmos. Daqui a pouco participaremos da ceia do Senhor. Queremos estar na Tua presença, Senhor. Fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que Cristo em tudo seja glorificado. Em nome dele eu oro. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, alguns anos atrás, lá na cidade de Guarujá, em São Paulo, surgiu um boato que uma mulher estava sequestrando crianças para fazer trabalhos de magia negra. E alguém botou isso na internet e surgiu esse boato, essa fake news, é um nome bonito que deram agora para fofoca, né? Mas, que às vezes vai muito além de uma simples fofoca. E uma mulher foi acusada, o nome dela Fabiane de Jesus, é o nome dela. E essa mulher de, acho que 33 anos, estava chegando em casa e ela foi cercada por uma turba, um grupo de mais de 10 pessoas que espancaram essa mulher. E ela foi tão maltratada. Alguns lembram desse caso? Eu confesso que eu não lembrava. Pesquisando, preparando para essa mensagem, que eu me deparei com isso. E ela foi tão agredida que ela ficou desacordada, foi levada para o hospital, ficou internada por 2 dias, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. E aí gerou muita comoção, porque não houve nenhuma comprovação de ligação dessa mulher com essa acusação. Simplesmente foi um linchamento por conta de uma fake news, e inclusive os envolvidos no linchamento foram a juízo e condenados. E uma história muito triste, uma jovem mãe, de acho que 33 anos, lá em Guarujá, que perdeu a sua vida por causa de uma fake news, de um boato, que nem sabem se é verdade, se isso procede, e muito menos não há nenhuma evidência de que ela tivesse alguma relação com isso. Vivemos dias em que muito é falado sobre fake news, sobre notícias falsas, e isso não é uma novidade na história, irmãos. Nos dias de Moisés não existia internet, não tinham tablets, não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, não tinha nada disso, mas já tinha fake news, também não tinha esse nome. Mas já existia algo que era até muito mais sério do que uma simples fofoca ou uma simples mentira, que era o falso testemunho. Quando alguém dava um falso testemunho que poderia, inclusive, levar alguém à morte. A mentira ela está presente na Bíblia desde o capítulo 3. Não que Deus aprove a mentira, mas nós vemos ali, já em Gênesis 3, no 3º capítulo da Bíblia, a serpente, que lá em Apocalipse 12 é identificada com o próprio Satanás, mentindo, falando, é isso mesmo que Deus disse? Não. E aí a mulher fala,
Deus disse para não comermos e nem sequer tocarmos. Ela fala, isso não é bem assim, se vocês comerem, vocês... Você conhece a história? Que Satanás ilude ali a mulher e ela dá o fruto para o seu marido. E ali temos a primeira mentira registrada da história. E aí, ao longo da história bíblica, vemos várias. Jacó mente para o pai, em conluio com a sua mãe, e se veste de Esaú, e o pai acha Isaac que é Esaú, e profere bênçãos sobre Jacó, achando que era Esaú. Isso é levado muito a sério, a palavra proferida, e ele não volta atrás quando Esaú chega de fato. Então, Jacó mentiu. Por sua vez, depois foi enganado por Labão, seu sogro, que havia prometido Raquel, e ele chega lá no seu casamento, está Lia, ele fala, não, vou te dar Raquel por mais 7 anos de trabalho. Então, as mentiras estão presentes já desde o início, e também no Novo Testamento. Atos 5 nos mostra um casal, Ananias e Safira, que viu todo mundo entregando doações na igreja e sendo bem quisto, o pessoal ficando bem, o pessoal está entregando, e entregaram uma parte do terreno dizendo que era tudo. E aquele casal, primeiro Ananias e depois Safira, morreram na presença do Senhor. Então, mentira, fake news, embora esse nome seja novidade, de uns anos para cá, mentiras, falsos testemunhos não é novidade na história da humanidade. E hoje vamos ver o 9º mandamento, que aí no versículo 16 diz assim, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Você pode ler em voz bem alta, somente o versículo 16 de Êxodo 20. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Esse é o 9º, penúltimo mandamento. Permitindo Deus, no próximo domingo veremos o 10º mandamento. E veremos 2 aspectos aqui do 9º mandamento. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Primeiro, uma questão que aponta para um tribunal. Porque era tão importante no Antigo Testamento essa questão do falso testemunho. Porque isso era tão sério e era literalmente um caso de vida ou morte, um falso testemunho. E depois vamos ver o 9º mandamento indo além de você simplesmente falar num tribunal, de você simplesmente proferir palavras falsas contra alguém diante de um juiz. Mas ele vai muito além, porque ele fala ao nosso coração. Uma primeira coisa, o 9º mandamento e o tribunal, no contexto do Antigo Testamento. Vá comigo em Deuteronômio, avança aí de Êxodo para Deuteronômio, capítulo 17. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia hoje, para tratar desse tema. Deuteronômio, capítulo 17. A partir do versículo 2. Diz assim, olha como Deus tratava com seriedade o que acontecia no meio do seu povo. Deuteronômio 17, 2 diz, se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva a outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua, ou todo o exército do céu, que eu não ordenei. Se isto lhes for denunciado e vocês o ouvirem, então devem o quê? Indagar bem. E se for verdade certo que fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez esse malefício aos portões da cidade, que era o lugar onde as causas eram julgadas, nos portões da cidade, e apedrejá-los até que... Irmãos, viu a seriedade? A pessoa era morta, tamanha seriedade que Deus dá o seu nome e a glória somente a Ele. Isso também vale para nós hoje, nós devemos temer, né? Cantamos hoje a Ele a glória, mais de uma vez, e precisamos dedicar a glória ao Senhor. Mas vê a seriedade que Deus dá. Se alguém se infiltrasse no meio do povo e levasse o povo a adorar outros deuses, deveria ser morto por apedrejamento. Mas observe que o versículo 4 diz, se for denunciado e vocês ouvirem, então devem indagar bem. E se for verdade e certo que fez tal abominação, a pessoa era morta. Agora eu te pergunto, como é que poderia confirmar isso? Não tinham celulares para chegar lá para o juiz da cidade, no portão da cidade, e falar, eu gravei aqui o fulano me convidando para adorar outros deuses. Não tinham câmeras nas ruas. Olha, pode verificar lá na câmera que você vai ver o cara se prostrando diante de uma imagem de Baal. Como poderiam provar que alguém estava de fato fazendo isso? Hoje em dia temos muitos recursos, mas já está ficando complicado de novo por causa da bendita da inteligência artificial. Que agora você vê alguém falando e você tem certeza que é aquela pessoa, mas não é. Inteligência artificial, não é isso? Já viu algum vídeo assim? Às vezes fazem umas coisas meio brincadeira, bota uma fala que não tem nada a ver com aquela pessoa, de chacota, de brincadeira, mas hoje em dia nem o que você pode ver você tem como confirmar, porque a inteligência artificial cria coisas aí de outro mundo. Mas naquela época, como fazer isso?
Como testificar, garantir que aquela pessoa de fato estava fazendo aquilo e deveria ser punida pelos seus atos? O versículo seguinte nos explica, versículo 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarei o mal do meio de vocês. O único jeito de garantir, não tinha câmera, não tinha gravador, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha inteligência artificial, o único jeito era alguém chegar e falar, olha, eu vi o fulano adorando outros deuses, ou chamando pessoas para adorar o sol, a lua, outros deuses. Só que fosse uma pessoa, não valia. Tinham que ser 2 ou 3 testemunhas, e pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, aquela pessoa seria morta. Agora, você entende a seriedade disso? Por quê? Se aquela pessoa inventasse essa história, em conluio com mais alguém, inventasse uma história falsa, poderia gerar a morte de outra pessoa. Se alguém falasse que viu, e era mentira, e juntasse com outro que falasse, que confirmasse a sua versão mentirosa, poderia alguém morrer inocente, como aquele caso que contei no início, da mulher que foi morta lá em Guarujá, sem, ao que tudo indica, ter ligação nenhuma com a sua acusação. Então, entende a seriedade quando Deus diz, não dê falso testemunho contra o seu próximo? Porque o falso testemunho podia levar alguém a ser morto de forma injusta, um inocente ter a morte. E é exatamente isso que a gente vê nas mãos daquele que talvez tenha sido o pior rei de Israel, o rei Acabe. O rei Acabe foi confrontado por um profeta do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 20, e ficou muito chateado, ficou muito tristinho, que ele era meio sensível, ele ficava meio magoado com as coisas, e ele ficou muito chateado e foi para casa, e quando chegou em casa, ele tentou comprar um terreno, a vinha de um homem chamado Nabote, e Acabe foi lá falar com o tal do Nabote, e o que o Nabote falou, de modo nenhum, vou dar a herança dos meus pais, eu recebi esse terreno dos meus pais, e não vou vender para você, ó rei. E Acabe ficou muito tristinho, ele era muito sensível, era um homem, né, delicado. E aí ele foi para casa muito triste, botou a cara na parede, e a sua mulher, que era uma cobra, que era uma mulher terrível, e ele também era terrível, estou sendo irônico aqui falando dele, ele foi um dos piores reis de Israel, ela chegou para ele e falou, por que você está triste? E ele falou, porque eu queria comprar a vinha de Nabote e ele não me deixou. E vá comigo para ver o fim dessa história lá em 1 Reis, capítulo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. O que falei até agora está no início do capítulo, final do capítulo 20, início... Primeiro Reis, capítulo 21. Lá no versículo 7, quando Acabe fala para Jezabel que ele estava muito triste por causa daquela recusa de Nabote de dar a terra, versículo 7, 1 Reis 21 diz assim, então Jezabel, sua esposa, lhe disse, você está governando Israel ou não? Olha o peso das palavras de uma esposa, ela já veio alfinetando, você é rei ou não é, o Acabe? Como é que o cara nega a terra para o rei? Você está governando Israel ou não está? Quem é você? Como é que você não faz nada? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração, e eu lhe darei a vinha de Nabote jezreelita. Mas como essa mulher ia fazer isso? Se o dono não queria vender. E aí vem a estratégia maligna de Jezabel, a partir do versículo 8. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, ou seja, já fraudou, já uma mentira, disse que era o rei, mas era a esposa do rei que estava escrevendo. Selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte, anuncia um dia de jejum, ela fez um jejum para parecer algo piedoso, e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentado na frente dele 2 homens, o quê? Malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, você blasfemou contra Deus e contra o rei. Isso era verdade? Nabote blasfemou contra o rei e contra Deus? Isso era verdade? Isso era mentira, ele não fez nada disso, ele só recusou vender a terra que recebeu dos seus pais para o rei. Continua o texto. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhe ordenou, achando que era a ordem do rei, segundo estava escrito nas cartas que lhes haviam mandado.
anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote jezreelita não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo. Morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Olha que crueldade, irmãos. Um homem inocente que simplesmente não quis vender para honrar os seus pais as suas terras, foi morto, apedrejado a partir de um falso testemunho. Entende o peso do falso testemunho no Antigo Testamento? Entende como a coisa era séria? Mas se você quiser saber o restante da história, continue lendo depois em casa, porque Deus enviou o profeta Elias. E aí Acabe ouviu palavras muito duras do seu destino e do destino de Jezabel, que se cumpriram mais à frente. Ambos foram mortos de forma dramática e receberam a paga dessa tão terrível ação deles. Então, um exemplo terrível de falsos testemunhos, 2 homens malignos que falaram mentiras acerca daquele homem, que resultaram na sua morte. Aconteceu e Acabe pôde tomar a sua terra, mas tomou uma palavra de repreensão muito dura por meio do profeta Elias. Vemos isso no Novo Testamento, uma aplicação desse princípio lá em 1 Timóteo 5. Vá comigo lá em 1 Timóteo 5. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Falando de denúncia contra presbíteros, contra líderes da igreja. Olha o que diz. 1 Timóteo 5,17. Diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. E aí Paulo usa aquela mentalidade do Antigo Testamento e afirma o seguinte: não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então Paulo usa esse princípio para direcionar a igreja acerca de uma acusação contra um presbítero, contra um pastor, contra um líder. Como se é necessário nos nossos dias que todo mundo acha alguma coisa e joga no YouTube, joga no Twitter, põe nas redes sociais, sai falando mal, e muitas pessoas têm a sua reputação, sejam líderes ou não, destruída por causa de fake news. E aqui que fala, ó, se alguém falar alguma coisa, tem que ter 2 ou 3 testemunhas para levantar uma acusação contra um líder da igreja. Paulo usa o mesmo princípio das testemunhas do Antigo Testamento. Mas saindo desse contexto do tribunal, o nono mandamento também vai um pouco ao coração. Lembra quando eu falei do 6º mandamento que diz não matarás? Que Jesus reinterpretou, ou melhor, deu uma interpretação mais profunda, ou a interpretação correta para esse mandamento não matarás, ao dizer lá em Mateus 5, quando a gente fica com muita raiva de alguém, está com vontade que aquela pessoa morra, é como se você estivesse ferindo o mandamento, porque se dependesse de você, não gerasse nenhum problema, você certamente preferia que aquela pessoa morresse. Como alguém que você deve ter ouvido falar assim: fulano para mim, morreu. Porque para ele morreu mesmo, e se dependesse dele, estaria morto. Então Jesus aplica o 6º mandamento não só a você matar a pessoa, mas você desejar a sua morte. E ele faz o mesmo no não adulterarás. Que ele diz: quando você olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Então Jesus vai lá no coração. E esse falso testemunho, como a gente pode aplicar? Vá comigo lá em Mateus 5. Como eu falei, a gente vai dar uma passeada pela Bíblia hoje, para refletir sobre o 9º mandamento. Mateus 5. Jesus não está falando exatamente desse mandamento, mas tem a ver com o tema. Mateus capítulo 5, versículo 33. Mateus 5,33 diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhe digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Leia o versículo 37 em voz alta comigo.
que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Como esse versículo é necessário, irmãos. A gente sempre ser lembrado disso. O cristão tem que ter uma palavra reta. O cristão não manda letra. Não tem que ficar falando uma coisa querendo dizer outra. O cristão tem que falar, ou você fala, ou não fala. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, é o que ordena o Senhor. Então Jesus fala, não jure por nada. Fale o que tem que ser dito. Não quer dizer que você tem que ser o super sincero. Você conhece o super sincero? Aquela pessoa que fala o que vem à cabeça? E às vezes fere pessoas, magoa pessoas. Lá em Provérbios tem muitas palavras que nos orientam sobre isso. Cuidado com a língua. Tiago também fala sobre isso. Cuidado para não ferir. Não é isso que eu estou falando. A pessoa que fala o que vem à cabeça, eu falei mesmo que para mim é sim, sim. Não, não, não é isso que Jesus está falando. Mas se você falar alguma coisa que seja aquilo que você quer dizer, e não falando uma coisa querendo dizer outra, seja as suas palavras diretas, retas, sem dúvidas. Por quê? Seja o seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso vem do maligno, disse o Senhor. Então Jesus começa a falar dessa questão da fala, da importância do cristão ter cuidado com o que fala. E volta a dizer, é melhor não falar do que falar palavras dúbias, palavras que dão margem para interpretações. Às vezes nós somos mal interpretados, não é culpa nossa. Às vezes você falou uma coisa que para você está claro e o outro não entendeu. Eu não sei quantos casados vivem isso no seu casamento, mas eu vivo no meu. De vez em quando a gente fala... Às vezes eu e Tatiana, a gente tem que chegar num acordo e deixar claro que um está querendo dizer para o outro. Já teve vezes ela falar uma coisa para mim claramente para ela, e para mim não estava nada claro, e vice-versa. Mas casamento é assim, a gente vai se ajustando, vai se entendendo. Então seja claro também com a sua esposa, você marido, você esposa, seja claro. Sei que para as mulheres, às vezes é mais difícil, que a mulher, às vezes, fala alguma coisa esperando que o marido, e às vezes o marido cabeça dura, como eu e como outros aqui, não entende a mensagem subliminar. Mas tenha paciência com seu marido, de vez em quando dá um indicativo para ele entender a mensagem subliminar que você está querendo dizer. Mas problema de comunicação, às vezes, a gente tem dentro de casa, irmãos. Então, cuidado, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso procede do maligno. Então, Jesus já orienta sobre isso. Mas a gente pode ir além, como já vemos um indicativo aqui, do que o tribunal. O Novo Testamento, nono mandamento, não é só para o tribunal, para aquele momento que você está lá diante de um juiz e pode proferir uma mentira que vai gerar problemas para outra pessoa. E aí eu quero pedir ajuda dos universitários ali, do Vitor, para colocar um trechinho do livro do Kevin DeYoung, que eu tenho citado bastante aqui. Ele fala assim, esse mandamento, porém, não abrange somente infrações no tribunal. Ele lida com todo tipo de mentira. Deus se importa profundamente com o que ele chama de justiça verbal, ou seja, o que sai da tua boca tem que ser justo. As mentiras ferem profundamente as pessoas. Esse mandamento foi concebido para proteger casamentos, propriedades e vidas, bem como a reputação e a honra das pessoas. Irmãos, às vezes a gente não tem ideia quanto aquela palavrinha que coça na língua assim de você falar mal de alguém, e aí você não se segura e você fala mal de uma pessoa, como isso às vezes fere o coração do outro. Às vezes a pessoa pensa, nunca mais vou falar nada para essa pessoa, porque se ele falou mal do outro para mim, ele certamente vai falar mal de mim para o outro também. Então, cuidado com o que sai dos seus lábios, porque entendemos que o nono mandamento certamente pode ser atribuído ao tribunal, a uma questão de juízo, de alguém poder ser denunciado de forma falsa e isso gerar uma condenação indevida, mas também a nossa palavra, irmãos. Tem que ser uma palavra assim, sim, não, não, e com cuidado. Segure, como diz o pastor Roberto, uma ilustração que ele fez, né? Alguém falou para uma esposa que não aguentava ouvir o marido e falava demais, enche a boca de água e fica assim que você não vai conseguir falar. Às vezes é melhor você ficar quieto, segurar a onda, cuidado, porque a fofoca, ela destrói reputações, ela destrói a confiança. Às vezes você pensa que pode estar fazendo algo que vai gerar a confiança da pessoa em você, mas às vezes a pessoa vai passar a desconfiar de você. Então, muito cuidado com isso. E mais um recurso que eu queria lançar a mão, que eu tenho falado direto com os irmãos, e vou falar mais uma vez, do Catecismo de Heidelberg, feito lá em 1563, um documento precioso da Igreja Cristã, e ele diz assim, o que Deus exige no nono mandamento, pergunta 112 do Catecismo de Heidelberg, jamais posso dar falso testemunho contra o meu próximo, o que estamos falando aqui, nem torcer suas palavras. Isso aqui é uma coisa perigosa também, né? Que às vezes você fala, não estou falando mentira não, mas você pega o que a pessoa falou e fala de outra forma, a gente também está pecando contra Deus. Ou ser mexeriqueiro ou caluniador. É o fofoqueiro. Como isso é danoso. Mexeriqueiro é uma outra palavra para fofoqueiro. Então, como isso gera dano, como isso gera problemas
para a vida das pessoas. E aqui do lado, nesse númerozinho, tem várias referências bíblicas. E eu não vou ler todas porque o tempo não permite, mas gostaria que você fosse comigo lá em Provérbios 19. Abre aí, Provérbios 19. Vou ler somente algumas. Provérbios capítulo 19. É algo tão importante que Deus repete em Provérbios 19, o mesmo texto praticamente 2 vezes. Deus fala a mesma coisa em versículos diferentes. Provérbios 19. Eu vou ler o versículo 5 e peço que a igreja leia em voz bem alta o versículo 9 de Provérbios 19. Provérbios 19, 5 diz assim: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Leia o versículo 9 em voz alta. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Praticamente a mesma coisa, só que no 5 está não escapará e no 9 está perecerá, que é praticamente a mesma coisa. Por que que Deus repete uma ideia? Quando Deus repete alguma coisa na Bíblia, é que Ele está dando peso àquilo. Então o que que Deus está dizendo? A falsa testemunha pode ficar livre aos olhos dos homens, ou diante da justiça dos homens, mas não diante da justiça de Deus. Lembra do que aconteceu com Acabe, o que ele fez? Terrível, mas a morte de Acabe e a morte de Jezabel foi mais dramática ainda. Deus trouxe juízo sobre eles, também não só pelo pecado que fizeram contra Nabote. Seguindo aqui, ó. Então não seja mexeriqueiro ou caluniador, fofoca é algo terrível, não só na vida da igreja, mas na família, no condomínio, onde você estiver. Não ceda à tentação de fazer fofoca e seja firme. Eu sei que é difícil. Às vezes alguém vem falar com você e você fica assim, a pessoa está fazendo fofoca, eu preciso... Sabe aquela pessoa que vai falar, vou falar com você só para você orar. Cuidado com isso. Não, quero te falar de uma situação que eu tomei conhecimento, só para você orar. Aí, se você quiser ser gentil, fala assim, então conversa com o pastor, que ele vai orar por essa situação. Ah, mas não é da igreja não, então ora você. Você não é crente? Pode orar, não precisa orar não. Pode orar também. Corte, irmão, dê um corte, sei que é difícil. E aí eu já estou te dando uma deixa. Se você quiser falar, lembra que o pastor falou naquela pregação? Eu prefiro não saber não. Se for de fato para orar, tem hora que é para orar mesmo. Ah, fulana está doente, está passando uma crise no casamento. Mas quem tem um pouquinho de discernimento espiritual e um pouquinho de vivência, sabe quando a pessoa está falando de fato para você orar por alguém, sabe quando a pessoa está dando aquela fofocada, aquele veneno para criticar alguém e te botar no barco. Não ceda a isso, seja firme. Pense de forma maior, para a comunidade isso é bom. Quando a pessoa fala, fofoca aqui no meio, não procede não. Se eu ficar falando demais, eu vou ser cortado e ainda vou ficar mal falado como fofoqueiro no meio da igreja. Então, corte, gentilmente, de maneira dócil, amorosa, amém, os irmãos mais, assim, intensos, de maneira amorosa, dócil, falar, meu irmão, com todo amor no coração, prefiro não saber não, tá bom? Vou orar, ora você é crente, pode orar. Salvo situação que de fato a pessoa está pedindo oração por alguém, mas se você perceber que é mais do que isso, não se envolva em fofoca, não participe do pecado de outro. Vai ajustar ali, mas eu vou ler aqui. Ele diz também não posso ajudar a condenar alguém levianamente sem o ter ouvido. Então, é o que lemos lá em Deuteronômio 17. Deus não permitia que alguém fosse condenado se não tivesse um justo juízo, uma justa avaliação, um tribunal justo que de fato comprovasse que aquela pessoa cometeu algum delito. Diz também, mas devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do diabo. Está aqui, é que está cortando ali. Obras próprias do diabo. Vá comigo em João 8. As pessoas falam que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o texto de João 10 não fala sobre isso. Está falando ali dos falsos mestres. Ali Jesus fala que quem veio para roubar, matar e destruir não foi o diabo. Eu sei que tem até muitos pastores que falam isso, mas o contexto está errado. Ali está falando dos falsos mestres. Mas aqui em João 8 fala sim do diabo. João 8, 44. Jesus confrontando os falsos mestres, ele diz assim, João 8, 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, por que crente não mente? Porque nós servimos a um Deus que é um Deus da verdade, que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o pai da mentira é o diabo. Então, vê que o 9º mandamento vai muito além de você denunciar, fazer uma denúncia falsa. É você não ser fofoqueiro, não ser mexeriqueiro, não ser caluniador, não ficar falando dos outros coisas que você não deveria falar, e você não mentir, porque isso
É algo típico de Satanás e daqueles que o seguem. Mas seguindo aqui, devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para Deus não ficar aborrecido comigo. E aí volte lá em Provérbios 12. Falei, a gente vai dar uma passeada na nossa Bíblia agora. Já vamos concluir. Mas Provérbios 12, 22. Porque às vezes as pessoas pensam, mas e se ninguém souber? Ou ninguém der crédito ao que eu falei? Ninguém vai ficar sabendo que eu fiz fofoca? Só para quem eu falei? Às vezes a pessoa não vai falar para ninguém. Mas olha aqui o que diz Provérbios 12. Leia em voz bem alta e reflita. Mastigue o que você está lendo agora. E olha que coisa séria que diz aqui em Provérbios 12, 22. Amém? Vamos ler todos juntos? O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Guarde esse versículo na tábua do seu coração. De repente esse é o anterior, que o diabo é o pai da mentira e que Deus detesta lábios mentirosos. Não tem a ver com o pastor vai brigar comigo, às vezes o pastor não vai nem saber de nada. Ou com o irmão, ou às vezes com o seu cônjuge, ou com o irmão da igreja de quem você está falando mal. Às vezes a pessoa não vai saber de nada. Mas o Senhor detesta. E se a gente teme a Deus, a gente deve procurar honrá-lo e ter temor diante dele e não fazer aquilo que Deus detesta. Então Deus detesta lábios mentirosos. E a Bíblia afirma que o pai da mentira é o diabo. Para concluir, Efésios 4, 25. Talvez você pense assim, mas eu era um mentiroso contumaz. Eu mentia para tudo, eu era um 7-1, como diz aí na gíria. Eu fazia tudo errado, eu mentia muito, e agora não tem jeito para mim? Efésios 4, 25. Diz assim, Efésios 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, se você, mesmo estando na igreja há muito tempo, mesmo sendo alguém que é cristão verdadeiro, que tem buscado a Deus, mas tem essa falha, esse buraco negro aí na sua moral, no seu coração, e você dá uma mentirinha branca, não existe mentirinha branca na Bíblia. Ou é mentira ou é verdade. Então, a solução para você, porque ele fala, deixa a mentira e fale a verdade com o seu próximo. Simples assim. É melhor não falar do que falar mentira. É melhor ficar quieto do que fazer fofoca. Deus detesta lábios mentirosos. Isso não ficará impune aos olhos do Senhor. Para concluir aqui, pode voltar, Vitor, por favor. Aqui são só as referências. Em julgamentos, em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente. Também devo defender e promover, tanto quanto puder, a honra e a boa reputação do meu próximo. Olha só, então, ao invés de falar mal do próximo, promova a boa reputação. Tem muita gente que faz coisas boas, e às vezes a língua coça para falar mal de quem fez errado, e a gente não valoriza quem faz bem. Então, faça coisas para promover a honra e a boa reputação do meu próximo. E aí, aqui é só para você ver. É o mesmo texto que eu coloquei, pergunta 112 do Catecismo de Heidelberg, e todas as referências bíblicas que eles colocam, que eu nem li todas, porque não daria tempo, mas a gente vai passar pelo WhatsApp, você pode ler isso em casa, refletir, meditar no que diz a palavra de Deus. Mas para concluir, obrigado, Vitor. Aquele caso que mencionei no início, daquela mulher Fabiane de Jesus, mostra o risco da disseminação de fake news. Inventaram, ao que tudo indica, não tinha nenhum indício de ser verdade, que uma mulher estava sequestrando crianças para rituais de magia negra, acharam que era aquela mulher, espancaram-na quase até a morte, 2 dias depois ela de fato veio a falecer, e deixou uma filha, e deixou uma família destruída com esse ato. O assassinato de Nabote, por causa de uma vinha, mostra a que ponto um rei de Israel, ou melhor, a esposa do rei, mas com o consentimento do rei, podem ser cruéis. Não subestime a maldade que existe no coração humano. Não pense, mas eu sou crente, eu sou bonzinho. Cuidado. Todos nós precisamos vigiar o nosso coração. Mas algo que eu queria dizer para concluir, irmãos. Talvez você pense assim, tudo bem, tem que tomar cuidado com a mentira, com a fofoca, não posso usar meus lábios para coisas que desagradam a Deus, tomar cuidado com palavras tolas, palavras imorais, isso não convém a crente. Paulo fala isso lá em Efésios também. Mas eu nunca vou estar no tribunal, eu nunca estive no tribunal e espero nunca estar. Nunca vou dar falso testemunho. Nunca vou precisar falar algo verdadeiro ou falso, porque eu nunca estive no tribunal e espero nunca estar. Não sou advogado, não sou advogada, não sou juiz e espero não ser chamado por um juiz para falar se alguém fez isso ou fez aquilo. Espero nunca passar por isso e talvez você nunca passe. E para ser bem sincero, eu já estive num tribunal participando de uma causa lá da minha mãe, da minha família, tempos atrás, nós ali como parte,
mas nunca participei de algo que tem que falar alguma coisa contra alguém. Graças a Deus, espero nunca participar. Mas, irmãos, tem um tribunal que todos nós compareceremos. Esse tribunal, você não vai escapar, eu também não vou escapar. No dia do juízo, cada um de nós estará diante de Deus. Você não estará diante do pastor, não estará diante do diácono, não estará diante do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, ou diante daquele de quem você falou mal ou fez fofoca para os outros, ou de quem você pensou mal, ou de quem você fez mal, ou de quem você inventou uma história que gerou mal para o outro. Você não vai estar diante dessas pessoas, você estará diante de Deus. E olha o que Jesus diz em Mateus 12. Vá comigo, a última leitura que faremos. Mateus capítulo 12. Versículo 36 e 37. Mateus 12. Disse assim, palavras do Senhor Jesus. Mateus 12, 36. Digo a vocês que quando? No dia do? As pessoas darão conta de que toda palavra inútil que proferirem. Já pensou nisso? Você já proferiu palavras inúteis? Eu tinha que levantar 2 mãos, porque eu já proferi muitas. Estou lascado. Só eu, né? Ih. Mas para você ficar mais calma, Shirley, eu vou ler o versículo de novo. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas, isso nos inclui, darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Melhorou? Então vamos ler todo mundo junto agora. Todos juntos. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Continue, 37. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Se te serve de alívio, se isso é pesado para você, sabe que para mim é pior ainda. Para mim, para o diácono Giovanni, para o diácono Valquir, para os ministros de louvor, para quem prega a palavra. Porque para nós, o peso é maior ainda, porque além de eu usar as minhas palavras no meu dia a dia para falar com as pessoas, eu estou falando de púlpito. Então, se você acha pesado para você, saiba que para mim, os irmãos podem desistir ainda, diácono Marcos, ainda dá para desistir. Não quero pregar mais não. Espero que não façam isso. Eu já tive vontade, mas resisti à tentação. Então, se você acha que para você é difícil, saiba que para mim e para esses irmãos é mais difícil ainda. A gente vai ser cobrado pelas palavras que a gente fala e pelas palavras que a gente fala diante do povo de Deus, na presença de Deus. Isso é muito sério. Mas se eu te trago essa má notícia, eu quero te trazer uma boa notícia. Que nós teremos um advogado no dia do juízo. E é isso que nos consola, irmãos. Porque tem até uma música que chama Advogado Fiel, né? Nós temos um advogado fiel que intercede junto a nós. Então, acalme seu coração. Se veio o peso do pecado sobre você, glória a Deus, porque a palavra é para isso também. Mas é para acalmar nosso coração. Nós temos alguém que advoga em nosso favor. E olha que coisa, que invertida curiosa. Jesus, se desse um verdadeiro testemunho sobre nós, ele poderia nos condenar. Ele dá um verdadeiro testemunho. Nós somos pecadores. Mas ao invés dele dar um verdadeiro testemunho, ele não dá um falso testemunho. Mas o verdadeiro testemunho que Deus dá das nossas vidas não leva à condenação, porque deveria levar. Porque todos nós falhamos. Essa é a essência do Evangelho. Somos todos pecadores. Somos todos falhos. Esses dias eu lembrava, fazendo as contas assim, ontem, na verdade, estava voltando da farmácia, dirigindo o carro, comecei a pensar assim, meu Deus, eu e Tatiana começamos a namorar dia 11 de outubro de 2006. Noivamos dia 19 de outubro de 2008 e casamos dia 12 de outubro de 2009. 11 de outubro de 2006, ano que vem, fará 20 anos que estamos juntos. Isso é um tempinho, irmão. Tem alguns aqui que não têm 20 anos, ou tem um pouquinho mais só de idade. Eu vou completar 20 anos entre namoro, noivado e casamento, ano que vem, em outubro, com a minha amada esposa, se Deus assim nos permitir. E fiquei pensando, meu Deus, quantas coisas a gente viveu, quantas coisas eu amadureci, ela amadureceu, quantas coisas eu ainda preciso amadurecer, eu preciso melhorar. Então, há esperança. Porque o peso da condenação
foi tirado, porque aquele que foi verdadeiro, não teve pecado, Jesus Cristo, foi cravado numa cruz por causa de pecadores como eu e você. Isso que nós vamos lembrar agora na ceia. Então faça a sua oração.